Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo, neste Almanaque Apologético, nós vamos falar aí sobre mais algumas novas descobertas arqueológicas, que comprovam o mundo bíblico, o mundo apologético, teológico, tudo que vai interessar, no caso, a defesa do cristianismo, tá certo? Nós vamos falar aqui, tá certo, pessoal? Então, olha só, desde já peço para que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados sempre que eu postar aí novos vídeos, porque eu vou fazer o possível para postar novos vídeos, que eu tenho outros canais, peço que vocês se inscrevam também no meu canal de desenho, no meu canal, nos meus canais de saúde, para que dê uma força, tá certo, pessoal, aí, de empreendedorismo, para que possam crescer, ajudem aí o meu canal, tá bom, pessoal? E assim vocês podem ter ótimos conteúdos que eu trago aqui com exclusividade, porque vocês sabem que eu trago conteúdo exclusivo aqui no canal, tá? Recentemente publiquei o vídeo aí do Warner Wallace, do livro mais recente dele, Pessoa de Interesse. Não tem no Brasil, pessoal, não tem no Brasil. Então trago novidades que não tem aqui. Então, pessoal, dá muito trabalho fazer isso. Então, peço para que vocês apoiem o meu canal, peço para que vocês apoiem, deem visualizações, inscritos. O meu canal já era para ter mais de 20 mil inscritos, tranquilo. Peço que vocês dêem uma força aí, tá bom, pessoal? Que assim eu trago mais conteúdo, tá bom? Então olha só que interessante, pessoal. Aqui, ó. Arqueólogos encontram evidências que comprovam profecia de Jesus sobre Jerusalém. Olha só que interessante, pessoal. Pesquisadores em arqueologia especialistas na história de Israel acreditam ter encontrado evidências da destruição do segundo templo, conforme a profecia de Jesus registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A autoria de Antiguidade de Israel, uma agência governamental responsável pela escavação e conservação da história do povo judeu, anunciou a descoberta de pedras que se acredita terem sido usadas como projéteis para derrubar as muralhas de Jerusalém durante o cerco romano do ano 70. E eu também já falei sobre isso, amigos, sobre a profecia que Jesus fez, Jesus morreu ali no ano 31, em torno, e ele disse ali que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada. Então, nós já sabemos que isso foi dito 30 anos, cerca de 30, 35 anos antes dos eventos do ano 70, Então, olha só que interessante, isso é uma das maiores evidências, na minha opinião, da existência de Jesus, da confiabilidade das profecias bíblicas, e que comprova, porque nós sabemos que o cerco romano foi no ano 70, e isso se comprovou, Então, os céticos, aí, os ateus, ficam muito em uma, vamos falar assim, com a cintura apertada, porque tem saia curta, calça curta, porque eles ficam sem nada para criticar a Bíblia, não ficam sem nada para poder alegar contra a Bíblia, porque é totalmente confiável. Com base nas descobertas de um campo de batalha de 2000 anos, descoberto no Complexo Russo, um dos distritos mais antigos da cidade, o arqueólogo Kfir Arbiv usou cálculos balísticos computadorizados para recriar a antiga batalha. Com a ajuda do computador, registrei o ponto de localização de todas as balistas e, levando em consideração a topografia local e a localização das muralhas da fortificação da cidade no período do Segundo Templo, fiz cálculos balísticos, incluindo o ângulo de lançamento e a distância de arremesso das pedras, declarou Arbiv. Imagens da escavação foram compartilhadas pelo IAA no Facebook, incluindo uma ponta de flecha e uma ponta de balista. Balista é tipo uma flecha, um tirador de flechas enorme, bem grande, que ficava no chão assim, tirava e destroçava tudo que tinha pela frente. Até agora, a escavação descobriu centenas de pedras balistas de vários tamanhos que foram lançadas do que Arbiv descreveu como máquinas sofisticadas de arremesso de distâncias de mais de 400 metros. Pedras menores usadas por máquinas de infantaria e catapultas também estavam entre o arsenal romano exposto até hoje, de acordo com Arbiv. Segundo informações do portal The Christian Post, lanças, espadas e pontas de flechas, algumas pesadas o suficiente para perfurar armaduras, também foram recuperadas das escavações. Acredita-se que as pedras tenham sido usadas num violento cerco de 4 meses, que levou à destruição do templo sagrado dos judeus e eventual queda de Jerusalém como capital de Israel. O período do Segundo Templo durou de 516 a.C. e 70 d.C., quando o exército romano, liderado pelo general Tito,
capturou a cidade santa e destruiu o templo após um esforço de 4 meses para reprimir uma revolta do povo judeu que havia iniciado 4 anos antes. A profecia, né? A destruição do segundo templo pelos romanos cumpriu uma profecia de Jesus registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, como eu falei para vocês, né? As escrituras registram uma conversa quando Jesus estava saindo do templo, quando seus discípulos se aproximaram dele para chamar sua atenção para os edifícios. Em resposta, Jesus diz: "Você vê todas essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas." Um diretor da IAA chamado Eli Escosido disse que as pedras e outras evidências físicas de artefatos usados pelo exército romano refletem as batalhas extremamente duras que eventualmente levaram à destruição do segundo templo. Apesar das facções internas e das probabilidades impossíveis, um pequeno grupo de defensores judeus reteve os romanos por alguns meses, até a trágica destruição da cidade, recapitulou o diretor. As descobertas foram divulgadas às vésperas com o jejum de 9 de Av, né, Shiva B'Av, que relembra o dia da destruição do segundo templo. Além das descobertas anteriores de pontos de flecha e bolas de balista de pedra na rua principal que levava ao templo, outros artefatos do segundo templo também foram recuperados nos últimos anos, incluindo a estrutura de um banho ritual judaico de 2000 anos e uma estrada correndo das portas da cidade e do tanque de Siloé até o templo, que acredita-se ter sido percorrida por Jesus. Tá certo, pessoal? Então, olha só, vocês veem aqui que notícia interessante, né? Tudo comprova a confiabilidade bíblica, porque nós já falamos sobre isso, que a Bíblia ela se distingue, né? Ela é única, porque ela escreve esses eventos reais, né? Junto com esses eventos, né? Lugares, exatamente, com extrema exatidão. Tá? Então, nós podemos confiar totalmente na Bíblia, certo, pessoal? E também, né, temos outra notícia interessante aqui, né? Olha só que interessante, ó. Papiro com os segredos de Jesus. Pesquisadores descobrem fragmento de texto apócrifo em que Cristo se refere ao apóstolo Tiago como seu irmão e no qual afirma que o mundo material é uma prisão criada por um ser maligno. Pessoal, nós já falamos lá, né, que Joséfo mencionou Jesus 2 vezes, ao contrário do que dizem esses céticos aí que passam desinformação. O Joséfo, sim, todos os especialistas estudiosos reafirmam que Joséfo mencionou Jesus, né, Yeshua, né, Hamashiach, Yeshua, 2 vezes, né, e uma ali no Tiago, onde ele refere a Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Realmente era Jesus, né? Flávio Joséfo mencionou Jesus, sim, e a existência de Jesus. Como vocês podem ver aqui no nosso e-book, que está na descrição, vocês podem adquirir, comprar aqui na descrição o link oficial do e-book nosso que dá evidências da existência e ressurreição de Jesus. Tá certo, pessoal? Está com preço promocional por tempo limitado e vocês podem adquirir aqui, tá bom? Um texto que complementa o relato bíblico da vida e do ministério de Jesus, permitindo o acesso a conversas que ele teria mantido com o apóstolo Tiago, supostamente seu irmão, pode ser a maior descoberta arqueológica de caráter religioso dos últimos tempos. Não suspeitávamos que os fragmentos gregos do primeiro Apocalipse de Tiago tivessem sobrevivido, afirmou Geoffrey Smith, um dos pesquisadores responsáveis pelo achado. Mas lá estavam eles, bem na nossa frente, disse Smith, que é professor assistente de estudos religiosos da Universidade de Texas, em Austin. Ele fez a descoberta no início do ano, junto com o colega Brent Landau, e ambos mantiveram sigilo até a reunião anual da Sociedade de Literatura Bíblica, em Boston, também nos Estados Unidos, em novembro. Esta nova descoberta é significativa por demonstrar que os cristãos ainda estavam lendo e estudando escritos extracanônicos, muito tempo depois de os líderes cristãos os terem considerarem heréticos, disse Smith, ao anunciar a descoberta. O termo extracanônico se refere aos textos gnósticos, que ficaram de fora do cânone estabelecido pelo bispo Atanásio de Alexandria no ano 367, após o Concílio de Nicéia, né? Quando foram, né? Aqui correção é depois de Cristo, né? Quando foram definidos os 27 livros aceitos como pertencentes ao Novo Testamento. Essa questão do cânon, nós podemos fazer vídeos mais sobre isso, né? O banimento dos textos gnósticos apócrifos, cuja autoria é atribuída aos cristãos primitivos,
se deve ao modo como eles retratam Jesus, muito mais um mestre espiritual com a missão de espalhar conhecimento sobre o homem e o universo do que como o Messias, o Filho de Deus. Nós já falamos, pessoal, por que os apócrifos não entraram no cano do Novo Testamento. Você sabe por quê? Basicamente porque eles não foram escritos no século I e pelos autores, que todos nós sabemos, autorizados pelos autores ali, né, conhecidos, né, os evangelistas, Paulo, né? Então nós vemos que esses evangelhos apócrifos foram escritos depois do século I, né, já no século II, e por muitas vezes por espúrios, né? Então, evidentemente que a igreja não reconheceu esses evangelhos, esses escritos, como autorizados históricos, tá? Foram puramente ali. Então, por isso que eles não entraram, tá, no cano do Novo Testamento. Tá? Então, nós sabemos que os que estão ali são autorizados. Tá? Os outros ali são a fim de estudo, mas a fim de cânon, eles somente os que estão ali, no caso. Certo? O material foi encontrado depois de 2 anos de pesquisas, junto aos mais de 200 mil documentos acumulados na Universidade de Oxford, na Inglaterra, desde as primeiras escavações dos papirólogos Bernard Payne Grenfell e Arthur Surridge Hunt, feitas em um antigo depósito de lixo, né, em Z, no Egito, a partir de 1896. Então aqui vocês podem ver o Geoffrey Smith aqui, esse aqui, e o Brett Landau. Né? Texto grego do primeiro Apocalipse de Tiago estava em meio a 200 mil papiros de oxirrico. Né? Boa parte do que foi encontrado ali é formada por recibos de impostos, contratos de compra e venda e outros registros da vida cotidiana, mas também textos literários religiosos. Até então, os poucos escritos gnósticos que haviam sido preservados eram os da biblioteca de Nag Hammadi, nome dado à coleção descoberta em 1945 na cidade egípcia do mesmo nome pelo camponês Mohammed Ali Saman. Eles estavam ali guardados dentro de potes de barro, foram selados e enterrados, possivelmente por monges dedicados a preservar os livros proibidos pela Igreja Católica. Segunda matéria aqui, né? A técnica de preservação deu certo e os papiros ficaram protegidos por mais de 1.600 anos. Então aqui vocês podem ver o mapa, né? Aqui no Egito, onde foram encontrados. Né? Aqui é o Nag Hammadi, aqui é o Oxirrim, né? Então vocês podem ver aqui tudo, tá? Ensinamentos secretos. O mais interessante do documento encontrado entre os papiros de Oxford, claro, é seu conteúdo por ensinamentos secretos que Jesus teria transmitido diretamente para o apóstolo Tiago, possivelmente seu irmão. Eles incluem revelações sobre o reino celestial, afirmam que o mundo material é uma prisão criada por um ser maligno e que o caminho dos humanos à vida após a morte era bloqueado por arcons, entidades semelhantes aos anjos demônios do Antigo Testamento. Lembrando, pessoal, que esses escritos não são autorizados, são somente a fim de estudo e não são escritos no primeiro século, tá bom, pessoal? Referindo-se a Tiago como irmão, embora não materialmente, Cristo teria preparado o apóstolo para difundir seu conhecimento. A maior parte dos textos gnósticos foram escritos em cópita, a língua usada no Egito, principalmente entre os séculos 3 e 6, ou seja, muito tempo depois dos eventos. Tá certo, pessoal? Então, né? Mas os fragmentos encontrados por Smith e Landau estão em grego. Uma hipótese levantada pelos pesquisadores é que se trata de uma espécie de material didático, utilizado para auxiliar os jovens egípcios no aprendizado do idioma. Então vocês veem aqui, pessoal, duas características reforçam a crença. A caligrafia, bastante uniforme, a separação das palavras e a separação das palavras em sílabas com os de traço, um recurso que aparece frequentemente em manuscritos usados em contextos educacionais, segundo o pesquisador Brent Landau. Seja qual for a explicação para o texto ter sido escrito em grego, trata-se da primeira cópia conhecida do primeiro Apocalipse de Tiago na língua de Homero. Tá? Ossário de Tiago. Né? Assim que o engenheiro Oded Golan, né, um judeu aficionado por relíquias, revelou a existência de uma arca com os restos mortais do apóstolo Tiago e uma evidência de que ele seria irmão de Jesus, parente, né? A autoridade de antiguidade de Israel tentou desqualificar o objeto. Primeiro, os peritos alegaram que a inscrição em aramaico, Tiago, filho de José, irmão de Jesus, seria forjada. Depois tentaram provar que apenas o trecho irmão de Jesus era falso. Passaram-se mais de 5 anos até que Golan fosse absolvido da acusação de falsificar o ossário de Tiago. No processo de 12.000 páginas foram ouvidas 133 testemunhas,
Entre elas, peritos em datação com carbono 14, arqueologia, história bíblica, paleografia, geologia, biologia e microscopia. Até que Yuval Gorea, um especialista em análise de materiais da IAA, admitiu que os testes microscópicos confirmaram que tanto a primeira quanto a segunda parte da inscrição têm a mesma idade do caixão, 2.000 anos. Com a absolvição de Golan, o ossário também foi reabilitado. Ele é considerado a maior evidência do parentesco entre Tiago e Jesus Cristo, o que a igreja ainda não admite. Tá, pessoal? Então, isso é tudo num sentido interessante arqueologicamente, tá? Tá certo, pessoal? Muito interessante, né? Temos essa notícia aqui. Então, vamos dar uma repassada aqui, mais uma passada em algumas novas. Olha que interessante. As 10 principais descobertas da arqueologia bíblica de 2021, né? A evidência do polegar verde de Herodes, os métodos romanos de crucificação e as bananas filisteias aumentam a nossa compreensão do mundo da Bíblia. Pessoal, lembrando, eu não vou falar tudo aqui, só vou dar uns primeiros. Se vocês quiserem que eu fale o resto, outras descobertas, que eu faça mais vídeos sobre isso, arqueologia, evidências, vocês deixem aqui nos comentários, tá bom, pessoal? A arqueologia leva anos, décadas, até meio século. O trabalho meticuloso de cavar e peneirar é seguido por longos períodos de espera, análise e interpretação. Mas os últimos 12 meses viram anúncios regulares de desenvolvimento e descobertas. Alguns esperados, mas alguns bastante surpreendentes, que aprofundam e ampliam nossa compreensão do mundo da Bíblia, né? Então aqui, olha que interessante. Polegar verde de Herodes. O rei Herodes, mais conhecido na Bíblia por ordenar a morte de qualquer criança que pudesse ter herdado de Jesus, acabou tendo um hobby de jardinagem. Amostras do solo de escavações de seu palácio de Jericó, tiradas há quase meio século, foram recentemente analisadas, e as partículas de pólen revelaram uma horticultura sofisticada. Pinheiros em miniatura, ciprestes, cedros e oliveiras cresciam em vasos de barro que foram originalmente recuperados pelo arqueólogo Ehud Netzer. Muitas das espécies de árvores normalmente não teriam crescido no deserto ao redor de Jericó, tornando o jardim uma demonstração da grandeza de Herodes, um feito de horticultura para impressionar convidados e súditos. Olha só, pessoal, mais uma comprovação aí, né? Olha que interessante. Complexo de entretenimento à beira do mar, né, de Herodes. A autoridade de Antiguidade de Israel anunciou a redescoberta e preservação da Basílica de Herodes o Grande em Ashkelon. Herodes era conhecido em seu tempo pela localização dramática de seus palácios e fortalezas, e essa construção do estilo romano, o edifício público para atividades comunitárias, não foi exceção. O enorme edifício, maior que um campo de futebol, foi escavado pela primeira vez há mais de um século, mas agora está sendo rescavado e desenvolvido para atrair visitantes ao Parque Nacional de Tel Ashkelon. A reconstrução incluirá um pequeno teatro antigo chamado Odeon, pilares e capitéis de mármore enormes, estátuas de mármore e divindades pagãs. Certo, pessoal? Olha só que interessante. Tá bom, pessoal? Olha só. Um monumento fronteiriço de um faraó bíblico. Descoberto no campo de um fazendeiro no nordeste do Egito, este monumento inscrito leva o nome de um dos poucos faraós realmente mencionados no Antigo Testamento. Ofra liderou um exército egípcio em Judá para ajudar o rei Zedequias a resistir a uma invasão do rei babilônico Nabucodonosor. A manobra foi apenas temporariamente bem sucedida e fiel à profecia em Jeremias 44:30. O faraó foi morto por seus inimigos após uma incursão desastrosa na Líbia. Tá vendo? Mais uma comprovação da Bíblia aí, ó. A estela contém 15 linhas de hieróglifos, até agora não traduzidos. Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, descreveu como uma estela fronteiriça que o rei ergueu durante suas campanhas militares em direção ao leste. Isso levanta a intrigante possibilidade que possa descrever a campanha de Ofra para apoiar Zedequias. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem que eu faça, olha só que interessante, falando sobre todas as outras descobertas aqui na lista, vocês deixem aqui nos comentários que eu faço o vídeo, tá bom, pessoal? Mas somente se tiver muitas curtidas e pedidos, tá bom, pessoal? Que dá trabalho fazer vídeos, tá bom, pessoal? Então, se vocês querem ver, deixa aqui nos comentários. E também se inscrevam aqui no programa Teologia para Todos, que é interdominacional, né? Tem milhares de alunos aí, vocês podem se inscrever aqui no site oficial para receber os vídeos aí, né? E vocês podem se inscrever aqui no link. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.